Muito obrigado você que parou aqui no canal Ricardo Santos, historiador, neste quadro Fala, Pastor. Você que está assistindo esse canal sabe que o seu objetivo não é conhecer a igreja do pastor, mas você quer conhecer o pastor. Quer saber se ele é tradicional, quer saber se ele é liberal. E aqui você tem essa oportunidade de saber quem é o pastor de determinada igreja. Aqui nós entrevistamos pastores, donos de terreiro, pais de santo, até sheiks nós temos agendados aqui para fazermos a entrevista. Mas hoje nós temos aqui um pastor muito especial. Eu não sei a idade dele, mas ele tem assim uma cara de menino, ele tem um perfil assim de alguém que já trabalhou em televisão. Eu nem sei se ele já trabalhou, se ele tem pretensão de trabalhar, mas as pessoas que já foram ou são membros da igreja dele sempre têm essa impressão, pois eu fiz algumas pesquisas. Pastor Roger Menezes, que prazer tê-lo aqui no nosso canal. Professor Ricardo, para mim é uma alegria, uma satisfação, com toda sinceridade, ter esse momento especial contigo, nesse canal, que eu sei que é uma bênção para muitas pessoas, e especialmente participando desse quadro Fala, Pastor. E eu espero que a gente possa, nos momentos a seguir, desenvolver aqui um ambiente gostoso, de interação, com muita transparência, sinceridade, e desde já agradecendo a participação dos nossos amigos que estão aí, com certeza, interagindo conosco, assistindo este quadro. Uma alegria muito grande estar contigo. Pastor Roger Menezes, eu tenho algumas curiosidades a seu respeito, mas tem tanta gente com tanta pergunta que eu vou colocar aqui algumas perguntas dele. Mas a primeira que eu faço é a seguinte: aqui nós temos, por regra, não dizer a idade de nenhum dos entrevistados, mas nós perguntamos um fato histórico que ocorreu na data do seu nascimento. Você lembra de algum fato histórico que ocorreu na data do seu nascimento? Quem souber história vai saber a sua idade e vai poder comentar aí. Mas se por acaso deu um branco, então você vai dizer a data do seu nascimento. E quem souber matemática também vai registrar aí a sua idade. Mas nós não damos de graça essa informação, não. Legal. Olha, vamos começar pela década, né? A década do meu nascimento foi uma década muito marcante e revolucionária, tá? Porque ela veio consolidar a década de 60, que foi uma década que trouxe uma revolução muito grande no aspecto de análise social, a compreensão de vida, o liberalismo, em muitos aspectos, foi surgindo nessa onda, né, de ênfase no existencialismo. Bom, enfim, eu nasci na década de 70 e bem no finalzinho da década de 70. Então, para facilitar aí, eu nasci no dia 26 de outubro de 1979. Agora você faz a conta aí, se você quiser, usa a sua memória também, a sua capacidade matemática para chegar à conclusão. Pastor, então, matemáticos, digita aí embaixo a idade do pastor Roger. Pastor Roger, o seu nome é Roger Menezes. Sim. Fala um pouquinho sobre a sua família, de onde veio esse Menezes, seus pais, a sua infância. Fala um pouquinho dessas coisas para a gente te conhecer melhor. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a curiosidade do meu nome, né? O meu nome ele foi escolhido, assim, até de uma certa forma aleatório no processo de pensar essa coisa que é tão importante, que é a nomenclatura que nos designa como pessoas, né? Meu pai ele estava andando na rua e ele viu uma loja, e era uma loja que trabalhava com roupas, e o nome da loja era Roger Alfaiataria. Aí ele gostou desse nome, e aí ele então conversou com minha mãe quando ela estava grávida: o que você acha de colocarmos no nosso filho o nome de Roger? E colou a ideia, e é por isso que alguns acham que é Rogério, não, é Roger mesmo, tá? É o Rogério sem o I e o O, né?
Agora, no tocante ao nome Menezes, é um nome que me vincula à família do meu pai. É uma família que tem como o seu princípio embrionário Portugal, né? Se você estuda um pouquinho sobre a família Menezes, você vai encontrar lá, numa análise assim mais de árvore genealógica, a família estando enraizada em Portugal. Há um traço da família também que se desloca ali para a Espanha. E o meu avô, ele era realmente português, descendente de portugueses, e ele veio, juntamente com a sua família, morar aqui no Brasil, e ele se localizou ali, logo que se mudou para cá, na região de Mato Grosso do Sul, sendo mais específico nesse estado, na capital, e depois, posteriormente, ali mais próximo de Rio Brilhante. Ele não era uma pessoa ligada à religião, à igreja, nada disso, pelo contrário. A história nos diz que ele era uma pessoa assim, bem cercada de vícios, né? Bem libertino nas suas práticas. Ele conheceu a minha avó, ela recentemente havia escolhido caminhar com Jesus e assim por diante, mas ela adentrou nesse relacionamento que veio ser um problema muito grande para ela. Aliás, é quase que uma história tragicômica, né? Porque o meu próprio avô, ele foi responsável pela maior dor no contexto familiar da minha avó e de todos os demais familiares. Não é uma coisa que eu gosto muito de abordar, mas também não fujo da realidade, porque, de alguma forma, as nossas raízes históricas nos mostram por que nós estamos aqui. E, de alguma forma, eu consigo entender Deus agindo na história, apesar de muitos elementos, às vezes, conspirarem contra. Deus sempre está agindo, conduzindo a vida de todos nós. Esta é uma interpretação que nós temos muito clara da Bíblia, né? De um Deus que atua, que interfere, que conduz a história, que interage na história. E de maneira específica, esse meu avô, ele nunca aceitou Jesus, Deus, Bíblia, nada disso, e tinha muita raiva da minha avó porque tinha um vínculo mais religioso. Quando ela engravidou da primeira vez, nasceu uma menina, e ele ficou muito indignado com isso, porque ele queria e tinha um sonho de ter um filho menino, né? E os amigos começaram a zombar dele, dizendo que ele não era homem para fazer homem. Essa coisa que é comum, às vezes, nesses ambientes menos focados em cultura, enfim. Pela ignorância mesmo, marcados pela ignorância. E ele ficou sabendo que a esposa estava grávida pela segunda vez, né? Minha avó Elisene estava grávida pela segunda vez e todo mundo começou a brincar que era uma outra menina. E um dia ele foi beber, ficou muito irado com a possibilidade de ser pai novamente de uma menina, e ele, bêbado, chegou em casa para matar a minha avó. Ele pegou uma faca, começou a correr atrás dela, e ela saiu correndo, e nesse interim ela começou gritando ali por socorro, implorando que Deus a livrasse da morte. Ela tropeça e cai com a barriga para cima, e quando ele chega para matá-la, escutando o clamor, a súplica dela, o irmão foi se aproximando da casa e se deparou com aquela cena, né? E para salvar a irmã, ele precisou matar o cunhado com um tiro fatal. E o meu avô, no caso, o avô Joaquim, ele morreu literalmente em cima da minha avó, depois de tomar esse tiro, porque queria matar o meu pai. Olha só que situação bem triste, né? Então, meu pai, ele morreu. Meu pai, ou melhor dizendo, nasceu sem conhecer o pai, porque o pai, na verdade, queria matá-lo quando ele estava no ventre, achando que ele era uma menina. Essa é uma história muito triste, que marcou muito todo o contexto de vida do meu pai, que cresceu, né, órfão de pai. Depois de algum tempo, a mãe também morreu, e ele com a irmã migraram aqui para São Paulo, onde começaram a história no UNASP, e com muito esforço e dedicação foram estudando. Meu pai também se tornou um pastor posteriormente. Então, dentro deste cenário, desse contexto, que minha história se desenvolveu. Falando sobre a família Menezes, existe um pouco da família Menezes mais enraizada no Mato Grosso do Sul. Existe também uma parcela no sul do Brasil, especialmente ali no Rio Grande do Sul. Alguns até perguntam se tem algum tipo de vínculo familiar com o pastor Elbio Menezes, outros Menezes por aí, mas não que me lembre assim de um outro Menezes diretamente ligado à minha família que seja pastor também, a não ser o meu pai, obviamente. Eu também sou pastor e tenho um irmão também que é pastor. Então, esse é um esboço assim um pouco mais simplista de uma história complexa que precede a minha existência. Muito obrigado, pastor, por revelar coisas assim tão íntimas suas para este público que está lhe assistindo.
Eu acredito que, assim como eu, ao ouvir este relato, eu fui obrigado a ter atenção às suas palavras, eu acho que o público também deve ter tido, cada um, a sua reação. Eu espero que ele registre aqui embaixo o que ele está achando desse seu depoimento, dessas suas declarações, porque aqui, neste canal, as pessoas podem falar o que quiser do que o pastor falar, das suas opiniões. Ele só não pode falar da pessoa, mas das opiniões eles estão liberados para opinar, para criticar, para elogiar. Como foi que começou a história de amor com uma mulher que hoje é sua esposa? Bom, se minha vida de alguma forma é um milagre, também o meu casamento é um milagre, né? Porque eu passei um bom tempo ali esperando que Deus colocasse uma pessoa na minha vida e achei que o milagre não viria, né? Eu estava no colégio, a gente fala colégio, né? Na verdade, faculdade, né, de teologia, chamada UNASP, para quem não conhece. E no UNASP, antigo IAE, dentre os cursos ali oferecidos, universitários, estava o curso de teologia. Fui fazer a faculdade de teologia. Bom, eu estava lá no internato e o período é de 4 anos da faculdade, e no meu último ano, meus amigos já quase todos ali ajeitados, namorando, casando, prontos para casar, e eu estava sobrando na história, né? E eu comecei a conversar com Deus, e foi um momento ali muito, muito pessoal com Deus, pedindo que Ele me direcionasse, porque eu entendo que depois de escolhermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, depois dessa escolha tão fundamental no tocante ao nosso direcionamento espiritual, o outro elemento mais importante é o cônjuge escolhido, porque ele vai estabelecer o núcleo familiar, e através do núcleo familiar é que a gente vai ter a vivência que vai possibilitar a gente curtir a vida, a gente celebrar, chorar junto, e estabelecer um núcleo que dá continuidade histórica, através dos filhos, assim por diante. Então, eu diria que aquele que acerta no matrimônio, ele tem muita chance de ser feliz na vida. Então, eu tinha essa preocupação muito grande de não ser apenas movido pelos meus instintos, pelas minhas paixões, mas que Deus mostrasse realmente quem seria minha esposa. E eu orei, namorei algumas moças, não deu certo, mas no meu último ano eu fiz um pedido que Deus realmente mostrasse. E a Lisiane foi fruto de uma oração. Eu fiz uma oração muito sincera, pedi para Deus um sinal, e Deus me deu esse sinal indicando que era ela. E a gente, então, foi avançando no namoro. Namoramos pouco tempo no colégio. Eu me formei antes que ela. Fui para o Sul, já como pastor, trabalhando ali. E ela ficou no internato. Depois de um tempo, ela saiu do internato. A gente se preparou. Entre namoro e casamento foi mais ou menos 1 ano e meio. E nesse período, a gente experimentou de tudo, né? Inclusive, a proximidade de vivermos juntos, separados, obviamente, por dormitórios, mas a gente estudava no mesmo ambiente, almoçava junto, estudava junto. Na hora de dormir, obviamente, cada um para o seu dormitório, mas a convivência era muito, muito intensa. Mas depois, praticamente 1 ano de ausência. Foi ali o nosso amor provado por essa ausência, mas a gente sentiu Deus dirigindo. Depois de 1 ano e meio, aproximadamente, a gente se casou em dezembro de 2002. E uma bênção estar acompanhado da minha querida esposa Lisiane, com a qual tem 2 filhos, o Lucas, que tem 14 anos, e o Leonardo, que tem 12 anos. Qual foi a sua experiência com a pandemia e se ficou alguma lição positiva e alguma lição negativa? Bom, primeiramente, sendo bem sincero, eu não imaginava que ela viesse no momento em que veio, né? Eu entendo que ela afetou drasticamente a história atual. Ela não apenas deixou marcas na maneira como nós vivemos, na interação entre consumidores e mercado, há uma série de coisas que não é mais a mesma, não são mais as mesmas depois da pandemia. Eu acredito que logo que ela foi se alastrando, talvez no primeiro momento eu não tinha a ideia da dimensão que isso tomaria. Eu fui avaliando, a princípio, sem procurar ter nenhum tipo de sensacionalismo com relação a isso, mas eu confesso para você que, depois de algum tempo, eu comecei a ver alguns elementos escatológicos. Para quem não está muito acostumado com essa terminologia, a palavra escatológica, ela vem
de uma palavra original bíblica, do grego eschaton, né? Ou seja, os últimos eventos, últimos acontecimentos. E é inegável que a Bíblia ela tem uma parte escatológica, uma parte profética que aponta para eventos finais da história que antecedem a manifestação do reino de Deus plena e visível, quando Cristo virá com poder e grande glória. E existem coisas que são apresentadas na Bíblia que apontam para uma desordem, um caos social, para enfermidades, situações que fugiriam do controle da humanidade. Então eu tive o cuidado de não ser, por demasiado, levado a pensar que fosse o pleno cumprimento escatológico, mas inegavelmente eu entendi que talvez fosse um primeiro grande momento de outros que virão, indicando que nós estamos caminhando para esse desfecho da história. Então, a princípio, a minha abordagem foi mais uma abordagem espiritual, mas logo a pandemia ela começou a afetar também o aspecto social. Eu sei que você que está assistindo vai se lembrar, você ficou trancado em casa, isso mexeu muito com a gente, né? Alguns estudiosos na parte da educação que entendem que esse vácuo de quase 2 anos vai criar um problema geracional, né? Em muitas crianças, deixou uma marca que dificilmente vai ser superada, essa ausência, essa dificuldade. Eu lembro dos meus filhos, meu filho, quando ele voltou da pandemia a ter interação social, ele não conseguia interagir direito, né? Demorou quase 1 ano para ele conseguir se soltar, para ele começar a interagir novamente, e de alguma forma ali ficou uma marquinha da pandemia. Então a pandemia, ela deixou essa marca, ao meu ver, uma marca social muito forte, em que não apenas elementos como saúde, ou elementos espirituais, escatológicos, mas, acima de tudo, essa situação de finitude de vida. A gente começou a pensar mais sobre a vida, porque daqui a pouquinho você pensava, até quando eu vou viver? Aquela ideia, não, eu vou viver até os 60, 70, 80, ela começou a ser jogada por terra, porque pessoas que estavam ao nosso lado, perfeitamente sadias, de uma hora para outra estavam morrendo. Então, esse senso de finitude nos fez repensar algumas coisas, o que realmente é importante. Então, eu acredito que, se nós podemos colocar como legado positivo, se é que a gente pode dizer isso, talvez o legado positivo é que a pandemia levou a uma análise mais profunda sobre a vida, né? Aquilo que a gente, às vezes, vai vivendo de maneira tão natural, começou a ser questionado na sua essência. Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o valor da vida? O que realmente importa? Então, a mesma pandemia que talvez aflorou o que há de pior no homem, e aqui vem um dado interessante, professor, a pandemia, por incrível que pareça, foi um momento de ápice de separação de casais, né? Nós tivemos muitos casais separando, casais dentro de uma realidade religiosa. Como, em geral, o índice de separação e de divórcio aumentou muito na pandemia. Mas, por mais paradoxal que possa parecer também, a pandemia aproximou muitos outros que estavam separados. Então, assim, foi uma época de contrastes. Eu diria que a pandemia, de alguma forma, ela serviu como uma grande peneira que nos fez, de alguma forma, ver o que há de pior no homem e o que há de melhor. Desde briga por sobrevivência, então eu tive realidade, eu peguei 2 vezes, né, a Covid, e no hospital eu vi cenas tristes, pessoas brigando, sabe, as pessoas perdendo a cabeça, brigando por oxigênio. Então eu vi cenas tristes realmente ali, eu debilitado, vendo pessoas brigando no corredor do hospital, mas por outro lado eu vi pessoas pedindo perdão para familiares, em que havia ali rixas antigas, sabe? Então eu acredito que a pandemia ela nos colocou numa outra plataforma hoje em dia existencial, a começar pelo que está acontecendo agora, né? Ela promoveu a possibilidade de mais interação, as pessoas começaram a interagir com ferramentas como Zoom, de repente todo mundo estava transmitindo, os professores transmitindo e tal. Eu diria que a pandemia também encurtou distâncias. E eu espero que não apenas tenha encurtado distâncias no aspecto social, encurtado distâncias na evolução da tecnologia, mas também tenha encurtado distâncias no sentido de nossa aproximação com Deus, que ela, de alguma forma, nos ajude a repensar e entender que é muito importante estarmos perto de Deus. Muito obrigado aí por essa reflexão proporcionada durante a sua resposta. Pastor, sabe-se que o pastor adventista ele tem a segunda-feira como seu dia de folga. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que é que você faz no dia de folga, pastor? Como é que você se diverte?
Qual é o seu hobby? Bom, vamos lá. Na segunda eu gosto de dormir um pouquinho mais tarde, né? Geralmente nosso ritmo aqui em casa é bem intenso, porque minha esposa é professora e ela tem que estar na escola às 7 horas, eu também tenho que estar lá no meu local de trabalho às 7h30. Então, geralmente aqui o dia começa bem cedo, né? 5 horas, às vezes 10 para 5, 4h50, algumas vezes 5h15, a gente acaba acordando para ter até um momento ali de preparo da família, enfim, de comunhão com Deus também. Agora, na segunda-feira eu aproveito para dormir um pouquinho mais, eu confesso isso. É o dia que eu gosto de tocar piano, porque às vezes na correria da semana eu não tenho tempo para isso, e é um dos hobbies que eu tenho. Segunda-feira também é o dia que eu separo, a gente pode depois conversar, quem sabe, mais sobre isso. Eu gosto de praticar esportes, então às vezes eu separo um tempinho para entregar para meus filhos aquilo que nem sempre eu consigo entregar em termos de tempo durante a semana, que é aquele momento de interação maior. Eu tenho um caçulo que gosta de jogar bola, eu tenho um mais velho que gosta de conversar, de desenhar, que é mais introspectivo, que às vezes gosta de sair, passear um pouquinho. Eu separo tempo também para praticar jiu-jitsu, que é um esporte que eu gosto. E na segunda-feira eu tenho a possibilidade de estressar um pouquinho no tatame.